Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai falar sobre aeróbicos, um vídeo muito pedido por todos vocês. Então, antes de tudo, eu queria que você deixasse aquele like aí para fortalecer o canal e também dar aquele feedback. Se você quiser, dá o like depois de ter assistido o vídeo e o seu comentário também, por favor. Bom, então hoje eu quero discutir um pouco sobre cardios, né? Qual fazer, qual não fazer, e o mecanismo por trás de cada um. Cada pessoa vai ter um protocolo de cardio diferente, depende da fase dilatada, do metabolismo dela, etc e tal. Então nesse vídeo eu quero analisar 3 tipos de cardio, que provavelmente todos vocês já ouviram falar deles. O AEG, que seria o aeróbico em jejum, o LIS, que é o Low Intensity Steady State, que é aquele aeróbico que você faz alimentado, né, mas de baixa intensidade, vamos dizer, uma esteira inclinada, que você vê vários bodybuilders fazendo aí depois do treino deles. E o HIIT, que seria o High Intensity Interval Training, que é aquele aeróbico de alta intensidade e curta duração. Então será que um é melhor que o outro realmente? Ou será que cada um vai ter sua hora certa de ser feita? Ou talvez só depende do seu objetivo e qual encaixa melhor na sua rotina? Bom, primeiro de tudo, o que é cardio, né? Cardio, se você não sabe, a gente usa essa palavra como aeróbico, mas está um pouco errado porque também existem exercícios anaeróbicos, né? Como seria o HIIT, ele não é certamente um aeróbico e sim um exercício anaeróbico. Mas a gente chama tudo de cardio porque quer dizer que é exercício cardiovascular, que trabalha, né, o seu sistema cardiovascular, que é o seu sistema ali cardíaco, do coração. Isso vai te ajudar no seu desempenho, consumo de oxigênio, etc, e deixar tudo isso mais eficiente no seu corpo. Então ele deve ser feito sempre, né? Ele vai ter uma frequência maior no cutting, porque você tem aquele objetivo de perder gordura, então ele vai ser uma ferramenta para você queimar mais calorias, e no bulking só para você manter, né, o seu desempenho, a sua capacidade aeróbica, e a sua saúde cardiovascular, simplesmente. Muita gente deixa de fazer no off-season, mas é legal você introduzir algum tipo de forma de cardio aeróbico, mesmo que seja uma vez na semana, mesmo que seja um exercício físico que você gosta de fazer, em vez de realmente fazer cardio na academia, é bom você praticar esse tipo de atividade, tá? Mas nesse vídeo eu quero focar mais na parte de queima de gordura, principalmente no cutting, tá? Então o meu foco, quando eu for discutir esses tipos de exercícios, eu tô mais focando no benefício dele de queimar a gordura, né? Como é que a gente usa, como é que a gente protocola, como é que a gente estrutura isso dentro do nosso treino no cutting para não perder muita massa magra, mas para também não ficar fazendo horas e horas de cardio todos os dias. O que eu mais vejo por aí é o pessoal começar o cutting já introduzindo aeróbico todo o dia, que é um tiro no pé. E simplesmente isso é uma característica normal das pessoas que não têm paciência. Elas querem resultados rápidos. Então fala: bom, eu tô no off-season aqui, não faço aeróbico nunca, agora eu vou começar a fazer 6 vezes por semana, 7 vezes por semana, 1 hora de cardio por dia. O que não é ideal, né? Talvez um ajuste na dieta apenas já seja o suficiente para você começar a sua perda de gordura no cutting. E quando você começa com muito aeróbico, você não tem para onde correr depois, né? Vamos dizer aí, você parou de perder peso depois de 3, 4 semanas, o que você vai fazer? Você vai fazer 2 horas de aeróbico por dia? É insustentável, né? A aderência é o principal nosso treinamento. Não queima a largada. Usa o aeróbico como uma ferramenta para você criar um déficit calórico. Sem falar que fazer cardio excessivo pode aumentar bastante o cortisol e também provavelmente você vai perder bastante massa magra. Por isso que muita gente fala: pô, Caio, eu comecei um cutting esses dias, faz 3 semanas e eu já perdi muita massa magra, não tô gostando, não tô definido do jeito que eu queria. E provavelmente você tá completamente depletado, murcho e perdeu massa magra mesmo porque você fez muito aeróbico de uma vez e fez um corte de calorias imenso que você não precisava ter feito. Então, como eu falei, o cardio é uma ferramenta para você criar um déficit calórico, né? Você ou abaixa as calorias que você está consumindo ou aumenta as calorias que você está gastando. Déficit calórico é gastar mais calorias do que você ingere por dia. Por isso que você conta os macros, né? Por isso que você tem que ter aí uma meta de macronutrientes por dia ou de calorias e mais ou menos medir as suas porções de comida e tudo mais. Não sair comendo qualquer coisa só porque você considera aquele alimento saudável que magicamente ele vai te fazer perder peso. Então, falando nisso, né? Esse é o ponto mais importante da perda de peso e queima de gordura. É você estar em déficit calórico. Eu não quero entrar muito em detalhe nesse assunto porque existem certas ocasiões, situações específicas onde você pode, né, ganhar massa magra num déficit calórico. Mas isso é muito específico, é mais raro, a gente pode discutir isso em outro vídeo. Mas vamos falar aqui, você quer perder gordura, você está em cut, saindo de um off-season, para definir você tem que ter um déficit calórico, não precisa ser diário, mas pelo menos semanal. Então primeiro vamos falar sobre aeróbico jejum. O aeróbico jejum é aquele feito em estado de jejum. E estado de jejum é diferente de estar sem comer. Se você comeu hoje de manhã e agora você está de barriga vazia, não quer dizer que você esteja em jejum.
O estado em jejum é quando a sua insulina está em níveis baseline, que a gente chama em inglês, que seria níveis bases, né? Que ela tá baixa. Então, geralmente, você se encontra nesse estado de jejum ao acordar. Por isso que o pessoal faz o AEG ao acordar, a primeira coisa que eles fazem pela manhã. E por que a gente quer que a insulina esteja baixa, né? Porque se você não sabe, a insulina é um hormônio que inibe a lipólise e aumenta a lipogênese, que seria o estoque de gordura, e diminui a queima de gordura. Então muita gente fala que o AEG é melhor porque ele queima mais gordura simplesmente por usar a gordura como fonte de energia, já que a sua insulina está mais baixa, seus níveis de glicogênio provavelmente estão mais baixos também. E isso é verdade, ele usa mais gordura como fonte de energia. Então durante o exercício você está usando gordura como fonte de energia, ou seja, queimando gordura, vamos dizer assim. Mas isso não quer dizer que você vai ter uma perda de gordura, né? Que você vai ter uma queima de gordura diária maior. O que vai determinar mesmo a queima de gordura que você vai ter vai ser o déficit calórico que você vai ter no final do dia. Então se você queimou 400 calorias fazendo AEG, mas você queimou 500 calorias fazendo HIIT e teve um déficit calórico maior de 100 calorias, provavelmente você vai perder mais gordura com o HIIT. Mas calma lá, deixa eu explicar tudo um pouco melhor. O nosso corpo é inteligente, ele equilibra tudo. Quando você usa mais gordura como fonte de energia aqui, depois ele usa mais carboidrato como fonte de energia no resto do dia. E como eu já falei, o que vai determinar a queima de gordura é aquele balanço calórico no final do dia ou no final da semana. Sem falar que depois do seu treino, por exemplo, o seu nível de glicogênio está baixo, porque você usou bastante durante o treino resistido com pesos, e você pode fazer 5 minutos ali na esteira de cardio, etc, e você já baixa bastante os níveis de insulina. E aí você pode simular um AEG depois do treino. E não, você não vai perder massa magra assim, até mesmo porque o AEG, né, você faz de manhã, onde seus níveis de cortisol estão mais altos, então você tem mais chance de perder massa magra durante o AEG, né, se você é natural, eu tô falando principalmente, do que depois do treino. E o mais legal de fazer o aeróbico depois do treino seria que você mobilizou bastante gordura ali durante o treino resistido, que seria puxar os triglicerídeos de dentro da célula de gordura, então eles estão na sua corrente sanguíneas prontos para ser oxidados, ou seja, prontos para ser queimados. E aí você vai no aeróbico, aumenta o fluxo sanguíneo, isso ajuda a levar eles aí para as células para serem usados e queimados e oxidados. Um argumento que a gente pode usar aqui contra o AEG, falar, eu vou queimar mais gordura no AEG, é que é o seguinte, imagina se eu estivesse num booking ganhando peso e fazendo AEG. Eu ia ganhar só massa magra, porque eu ia queimar toda a minha gordura no AEG, né? Porque se ele só queima gordura, e aí no booking toda a massa magra que eu ganho, né? Todo o peso que eu ganho vai ser de massa magra. Isso não faz sentido, você nunca vai ver isso acontecer. De qualquer forma, eu vou falar dos benefícios do AEG. Ele é um ótimo aeróbico, tá? Não tô falando que ele é ruim, que você não deve fazer. Ele é eficiente sim. Ele é muito bom no final do cutting para você queimar a gordura teimosa, né? A gente tem uma gordura mais teimosa. Os homens, essa gordura ela tá no abdômen e também na lombar, aquela que é por última que sai, que é difícil de fibrar, né, para competição especialmente, e as mulheres têm essa gordura teimosa no quadril e nas coxas. Essa gordura teimosa tem uma maior quantidade de receptores, né, adrenoreceptores alfa-2, que inibem a lipólise e também tem um fluxo sanguíneo muito ruim, que também eu já expliquei que dificulta a oxidação das gorduras. Sem falar que o AEG, você faz a primeira coisa de manhã, você faz um exercício, eu faço o AEG, tá, agora nessa fase final de cutting, e eu gosto muito porque ele te deixa muito mais disposto, você acorda muito melhor, você acorda e já faz um exercício, isso te deixa mais disposto pro resto do dia, você tem mais energia. Eu não sei se isso é só empiricismo ou se tem estudos por trás disso, mas por observação e por testes em mim, isso é verdade. Alguns estudos mostram que o AEG aumenta a circulação na parte abdominal, né? Então, como eu falei, vai ser muito bom para homens queimarem essa gordura mais teimosa da parte abdominal, o que é bem interessante. Oh, meu Deus. Agora vamos falar... Ah, meu Deus do céu. Agora vamos falar do LIS. O LIS é o Low Intensity Steady State, que é aquele cardio que a gente faz de baixa intensidade. E como que a gente sabe que a gente está na intensidade correta, na intensidade de queima de gordura, vamos dizer assim? Geralmente é entre 130 a 140 batimentos por minuto, tá? Então é legal você monitorar o batimento cardíaco, ou você pode utilizar também entre 70% e 80% do seu batimento cardíaco máximo. E se você não sabe calcular o batimento cardíaco máximo, geralmente é 220 menos a sua idade. E se você não consegue monitorar o batimento cardíaco, pensa assim, você consegue manter uma conversa quebrada com a pessoa do seu lado. Então se você tá fazendo cardio conversando, você vai conversar assim, então... ontem eu fui mais ou menos assim, entendeu? Você não consegue conversar que nem eu tô falando com você agora, e também não é algo super alta intensidade que você nem consegue falar com o cara do lado. Agora, rapidamente, antes de falar de aeróbico, eu quero falar sobre os 3 sistemas de energia do corpo. O sistema fosfágeno, que é aquele onde a gente precisa da creatina para gerar ATP, que é mais ou menos no treino de pesos, né? Coisas que duram entre
até 10 segundos, coisas bem rápidas de explosão, né? Esse é o primeiro sistema de energia onde a gente não usa oxigênio, mas a gente usa creatina para gerar ATP. O segundo seria o glicolítico, onde a gente usa mais carboidratos e é coisa entre 30 segundos a 2 minutos de exercício físico, de mais explosão. E o terceiro seria o aeróbico, né? Aquele que você corre maratonas aí, não maratonas, mas que você está correndo, fazendo exercício prolongado de 40 a 50 minutos. E é mais ou menos esse sistema de energia, o aeróbico, que a gente vai estar usando no Low Intensity Steady State. Por quê? Porque quando você está usando esse sistema de energia, você está usando oxigênio, então você usa as gorduras como fonte primária de energia, que nem no AEG, entendeu? Então, por isso que o AEG não faz tão sentido assim se você for só pelo lado de, ele usa gordura como fonte de energia. Esse cardio é muito bom, você pode fazer, como eu falei, depois do treino ou alimentado em qualquer hora do dia. Eu acho que o legal dele é que ele é bom, ele é eficaz, ele é baixa intensidade, então não te deixa muito cansado, ele não deixa você entrar em overtraining. É mais difícil você perder massa magra nele se você também fizer ele de maneira moderada, né? Tudo em excesso não vai ser bom, principalmente aeróbico. E é interessante porque é muito mais fácil você ter uma aderência a esse tipo de aeróbico do que o AED, porque muita gente não consegue acordar cedo de manhã e fazer exercício. Tem gente que tem que acordar 5, 4 da manhã para ir pro trabalho, para ir pra faculdade, para ir pra escola e não tem muito tempo para fazer AED, não se encaixa muito bem na rotina. Então o LIS pode ser aí uma opção para você. Agora vamos falar sobre o HIIT. O HIIT é o aeróbico de alta intensidade, que ele vai usar mais carboidratos como fonte de energia durante o exercício. O mais interessante dele é que ele aumenta bastante seu metabolismo pelo EPOC, que seria Excess Post-Oxygen Consumption. Quando você está fazendo aeróbico de alta intensidade, exercício de alta intensidade, você acaba criando um déficit de oxigênio no seu corpo. Então depois do exercício, você vai ter que compensar esse déficit de oxigênio. Você vai ver que você ainda tá, seu batimento ainda está alto, você está consumindo bastante oxigênio, a respiração está bem ofegante. E isso mantém, né, o seu metabolismo mais acelerado por várias horas depois do exercício. Ou seja, depois do HIIT você ainda continua queimando calorias, né, acima dos níveis normais que você queimaria normalmente. Então o EPOC mais ou menos é seu corpo trabalhando para trazer o seu batimento cardíaco e temperatura de volta a níveis normais. E se você não sabe o que é HIIT, eu tô falando HIIT alta intensidade, como é que é alta intensidade? É mais ou menos assim, você faz tiros, vamos dizer, na esteira, na rua, pulando corda, né, 100% da sua energia, como se você estivesse fugindo do leão, assim, vamos dizer, por 15 segundos até 1 minuto, né? Se você fizer tiros de 1 minuto, a intensidade vai ser um pouco mais baixa. Se você fizer tiros de 15 segundos, a intensidade vai ser um pouco mais alta, e depende da sua preferência. Eu geralmente faço de 15 a 30 segundos e descanso aí 30 segundos a 1 minuto. E estudos mostraram que sessões de HIIT com baixa duração queimaram mais gordura ao longo prazo do que sessões de LIS. Um estudo na Universidade de Ontário mostrou que de 4 a 6 tiros de 30 segundos só, que daria aí 2 a 3 minutos de exercício ali na alta intensidade, né, sem contar o descanso, queimou mais calorias do que sessões de LIS de 60 minutos. Então é legal o HIIT porque ele tem muito mais curta duração, né? Você não precisa gastar tanto tempo, talvez tem gente que não tem tempo para fazer LIS, você pode fazer o HIIT. O problema é que se você fizer HIIT com muita frequência na semana, várias vezes na semana, você pode sim entrar em overtraining, principalmente, galera, quando você está em cutting, você está em déficit calórico, sua capacidade de recuperação é bem menor. Então você tem que ficar de olho na autorregulação e saber quando introduzir o HIIT, né? Sem falar que você pode perder bastante massa magra aí se você fizer ele em excesso também, né? Todos eles em excesso não vai ser bom para você segurar a massa magra em déficit calórico. Mas alguns benefícios do HIIT é que ele aumenta a sua produção de catecolamina, eu já vou explicar o que elas são aqui. Ele também aumenta a sua sensibilidade à insulina, ele diminui o seu apetite, que é muito interessante quando está em cut morrendo de fome, e ele também, como eu já falei, mantém o seu metabolismo acelerado por mais tempo. Então, como eu falei aqui, ele tem uma resposta hormonal muito boa na secreção de catecolaminas. Quando você passa do seu limiar de lactato, que seria o ponto onde o seu lactato sanguíneo passa dos níveis normais de repouso, isso ajuda o seu corpo a superar a resistência lipolítica dessas células teimosas de gordura que eu expliquei antes que elas são, né? Então é bem legal essa parte aí. Mas por mais que isso seja bom, isso é contrabalanceado pelo fato de que o excesso de lactato no sangue pode prender a gordura dentro das células um pouco, né? Então o que acontece? Ele é muito bom por causa disso, mas existe um protocolo que a gente pode fazer que ajuda muito na queima de gordura teimosa, que eu vou ensinar pra vocês daqui a pouco. Primeiro deixa eu explicar que são as catecolaminas aqui, que eu falei delas, mas não expliquei. As catecolaminas são os hormônios adrenalina e noradrenalina. Elas estão envolvidas em mobilizar combustível pro seu corpo usar. No fígado elas vão promover a quebra de glicogênio para glicose, e nas células de gordura elas ajudam a mobilizar a gordura para você depois usá-las como combustível e oxidar, ou seja, queimar a gordura. Elas aumentam o seu batimento cardíaco, pressão sanguínea, diminuem o apetite, e elas também podem inibir a digestão. Então por isso que às vezes você tem cãibra
lembra? Quando você vai fazer exercício logo depois que você comer. Esse tipo de hormônio geralmente é liberado por qualquer tipo de estresse. E aqui no nosso meio que a gente está falando, o estresse seria o exercício físico ou cardiovascular. Então essas catecolaminas vão se ligar aos adrenoreceptores, né? Se ela se ligar ao adrenoreceptor beta, ela vai aumentar a queima de gordura, vai aumentar o seu batimento cardíaco, né? Vai ajudar você a mobilizar e oxidar mais gordura. Então, galera, tudo isso é muito interessante. E uma dica que eu posso dar pra vocês é que quando você faz o aeróbico, o cardio, né, numa máquina diferente do que você está acostumado a fazer, você tem uma liberação maior de catecolaminas. Bem interessante. Então vamos aqui unir tudo isso pro protocolo de final de cutting, onde você quer subir no palco seco, fibrado, glúteo fibrado, para você queimar essa gordura teimosa que é difícil de sair. O ideal seria você fazer esse aeróbico em jejum, né? Como eu já falei, ele ajuda bastante na queima de gordura teimosa. E você suplementaria com ioimbina antes desse aeróbico, porque ela ajuda a inibir os receptores alfa-2. Tirosina de 1 a 3 gramas, porque ajuda na liberação de catecolaminas, e também cafeína, 200 miligramas mais ou menos, porque ajuda no aumento do metabolismo e também na secreção de catecolaminas novamente. A ioimbina também vai ajudar a aumentar os efeitos da cafeína, então é bem interessante essa combinação. E a dosagem da ioimbina seria 0,2 miligramas por quilo corporal. Então, o interessante seria você fazer um aquecimento rapidinho ali, de 5 minutos, sempre bom aquecer, e depois fazer cerca de 5 a 10 minutos de HIIT. Ou seja, você pode fazer 5 tiros de 30 segundos com descanso de 30 segundos, ou 5 tiros de 15 segundos com descanso de 30 a 15 segundos, coisas do tipo. É simplesmente uma sessão aí de HIIT um pouquinho mais curta. Depois você dá uma pausa de 5 minutos. Pra quê? Para que você consiga liberar esses ácidos graxos nas correntes sanguíneas, porque eu falei que o ácido lático ali no sangue vai acabar prendendo elas na célula. Você dá uma pausa de 5 minutos e volta com o LIS, né, ou com aeróbico em jejum simplesmente. E aí você faria entre 20 a 40 minutos desse LIS, né, esse aeróbico de baixa intensidade, com batimento cardíaco de 130 a 140, porque aí você vai estar oxidando todos esses ácidos graxos que você mobilizou durante o HIIT. É muito interessante, ajuda muito na queima aí da gordura teimosa, e eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô utilizando esse protocolo agora pro meu cutting. Falta 4 semanas para a competição. Acompanhe os diários para você ver como é que o shape tá ficando, beleza? Então mais ou menos aí pro vídeo de hoje, galera. Espero muito que vocês tenham gostado. Lembrando que meus livros, podcast e tudo mais estão tudo na descrição com links e cupom de desconto para vocês. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Deixa aquele like que ajuda a gente pra caramba. Valeu e fui! To the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light